sobre a nossa vida. Então, se você está vendo que não tem alguém da sua célula, manda uma mensagem para ele, fala: irmão, o que está acontecendo? Está tudo bem? Em nome de Jesus. Normalmente no sábado do jejum de 40 horas, nós temos uma frequência muito maior do que no sábado de manhã, e sábado de manhã estava muito mais cheio que agora. Aleluia. Amém, irmãos? Queria pedir para os irmãos terminar as conversas agora. Se você, eu queria te pedir emprestado os ouvidos por alguns minutos. Prometo que eu não passo de 2h30. Brincadeira. Mas eu queria que você abrisse seus olhos e o seu coração, porque na verdade eu vou falar uma palavra agora, que o título dela é, presta atenção aqui, é feche os olhos para ver melhor. Fala assim para a pessoa do seu lado: feche os olhos para enxergar melhor, ou para ver melhor. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça e fala com o Senhor agora, peça revelação. Fala assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração para a sua palavra. Eu repreendo agora todo espírito que tenta tirar a minha concentração, e eu declaro que eu estou aberto para receber aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém? Projeta para mim aí Isaías 54:2. Aleluia. Faz o seguinte, projeta desde o 1. Quero ler esse pedaço todo. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Fala assim para o seu irmão aí: não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Diga aleluia. Irmãos, presta atenção. Isso é uma promessa, é uma palavra, né? Nós estamos debaixo de uma palavra a nível mundial, estamos debaixo de uma palavra a nível estadual. Essa é uma das palavras que o pastor Wilson liberou sobre a igreja esse semestre, esse ano. E esse versículo é poderoso, irmãos, porque diz assim: ó, aquela que não tinha filhos, agora terá filhos. Creia nisso, não impeça o Senhor de fazer aquilo que Ele deseja fazer. Está escrito: não o impeças. Fala para o seu irmão: não impede aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E aí, a instrução do profeta aqui é: alarga a tua tenda, alarga, pega, estica as cordas, põe as estacas, tira as estacas, põe elas de maneira mais profunda. Alarga a tua tenda. Estava falando para estéreo, alargar a tenda, significa o quê? Que virão muitos filhos, virá muita gente. Amém, irmãos? Então, quando nós colocamos um alvo de 1000 ali, não é porque nós, como o pastor falou de manhã, que aquilo é algo que nós estamos perseguindo. Não, Deus já nos deu os 1000. Nós agora estamos nos preparando, alargando a nossa tenda,
fincando as estacas para receber essas 1000 pessoas, porque nós não somos pais, nós não somos homens e mulheres irresponsáveis, amém? Agora, como você já tem ouvido, as promessas de Deus, elas não são automáticas, ela depende de uma posição minha, de oração, de fé. Então, quando eu decido crer no que Deus falou, e fazer aquilo que Ele mandou eu fazer, isso é um sinal. Eu posso crer por dentro, mas se eu não tiver uma atitude externa, significa que eu não estou de fato crendo naquilo que está sendo dito. Então toda atitude externa de um cristão é para mostrar, provar, não é provar para alguém, mas é para que haja um selo, uma garantia de que aquilo que você crê dentro, você está de fato crendo. Porque se a sua fé não te move para nada, a sua fé, segundo Tiago, é morta. É morta. Fé sem obra, fé que não atua, é uma fé morta. Então nós vamos aqui hoje, esses dias nós estamos batendo as estacas. Sabe o que é bater estaca? É bater na cabeça dela, até que ela se firme no lugar certo. Para bom entendedor, amém? É isso mesmo, na sua cabeça que a gente está batendo, é isso que... Então, irmãos, nós vamos ter uma grande colheita. Mas, presta atenção, para isso, nós precisamos de alguns pré-requisitos. Nós, como um corpo, como uma igreja, como um membro do Senhor, nós temos uma maneira de funcionar, uma maneira de trabalhar, uma maneira de ser, que está descrita na Bíblia, ok? Então tudo que nós falamos aqui a respeito de visão, estrutura, de paixão, tudo isso é o que a palavra de Deus nos traz. Então, nós começamos sexta-feira, a pastora Soraya falou sobre paixão. Uma pessoa apaixonada, uma pessoa que tem paixão, tudo que precisa ser feito para ela é barato. Agora, quem não está apaixonado, tudo que ele faz, o preço é alto demais. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que a paixão, ela é uma decisão. Às vezes nós temos uma visão errada disso, porque nós achamos que a paixão é você olhar para alguém e ficar com os olhos brilhando. E é uma paixão, isso é uma paixão. Mas a paixão de Deus, ela é uma decisão. Diga aí, é uma decisão. Por que é uma decisão? Porque lá em Apocalipse, Deus fala, Jesus fala, a palavra de Deus diz para as igrejas, e diz lá que para uma das igrejas, que alguma coisa era errado nela, e qual era o erro, ou a falha? É que eles tinham perdido o primeiro amor. E aí Deus fala, através da palavra dele, volta lá onde você caiu, se arrepende, e volta o quê? A ser apaixonado, volta a ser alguém que tem prazer em fazer as coisas na sua vida. Então deixa eu te falar, se você não pensava dessa maneira, em nome do Senhor Jesus, saia daqui hoje acreditando, você é dono das suas emoções, você é dono dos seus pensamentos, você é dono da sua vida. E quando eu falo dono, tem alguém que é dono acima de você, amém? Que é o Senhor Jesus. Mas o que eu quero dizer é que as suas emoções, elas não podem ser descontroladas. As suas emoções, elas não são aquelas que dirigem você é dono delas, você tem controle sobre as suas emoções. Então falta paixão, eu tenho que mudar isso na minha vida. Eu não estou mais animado, peraí, eu tenho que fazer algo, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou ver o que eu estou fazendo de errado, mas eu quero te falar, você vai para a fonte da paixão, é o Senhor.
O Senhor é que vai te levar a ser uma pessoa apaixonada. É lá no seu quarto, é lá quando você está sozinho, quando você está buscando o Senhor, você está clamando e pedindo. Deus ali vai fazer algo na sua vida e você vai se tornar alguém apaixonado. E quando eu falo apaixonado é por qualquer coisa, irmão. Mas não é a minha palavra, só estou relembrando aqui. Aí depois o pastor Alexandre e o Neto falaram sobre estrutura. A estrutura então é aquilo que nos capacita, é aquilo que nos leva a cumprir o propósito que nós temos. Nós temos uma visão, que é do que eu vou falar um pouco aqui. Eu não vou falar da visão, da nossa visão, vou falar de visão. Então nós temos uma visão. A visão é aquilo que me mostra onde eu devo chegar, mostra aquilo que eu tenho condições de ter. E aí então eu tenho um caminho para percorrer, e esse caminho para percorrer é a visão, é o mapa, é o GPS. Mas para eu conseguir percorrer esse caminho, eu tenho a estrutura. Como o pastor deu exemplo, se eu saio daqui e vou para Goiânia, eu posso, o Neto, né, falou, eu posso ir de carro, posso ir a pé, eu posso ir de avião. Então o a pé, o de carro é a estrutura, é aquilo que eu vou usar para levar onde eu quero chegar. Mas como nós falamos, e o pastor Alexandre muito bem lembrou, a visão ela vem antes da estrutura. A estrutura então ela vai permitir que a visão seja alcançada. Visão, ela está muito conectada com o propósito. Eu nunca ouvi isso, mas eu penso, hoje eu estava pensando nisso, eu penso que a visão, ela é uma parte do propósito, ou seja, o propósito é formado, te leva a várias visões, porque a visão tem a ver com cada área da sua vida em relação ao propósito. Então, irmãos, nós cristãos temos um propósito. Fala para a pessoa do seu lado, você tem um propósito. Deus tem um plano na sua vida. Não pode pôr essa mão com esse anel no bolso que fica tudo enroscado dentro. Deus tem um plano na sua vida. Deus te constituiu. A Bíblia diz que lá no ventre da sua, antes de você estar sendo tecido no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito. Deus já tinha planos a seu respeito. Então você não nasceu por acaso. Você também não nasceu para fazer aquilo que te dá na telha. A partir do momento que nós nos convertemos, nós descobrimos a coisa mais importante depois da sua conversão, é compreender que Deus tem um propósito. Agora você vive para algo, Deus te constituiu nesse tempo para algo. Irmãos, isso é poderoso, porque hoje nós vemos igrejas que não têm essa visão que nós temos. E uma igreja que não tem visão é uma igreja que não empolga, é uma igreja que não incentiva. Tem um livro de um pastor que ele fala algo que é muito verdadeiro. Ele diz que uma igreja que não tem visão, seu Rui, nós conseguimos olhar e saber olhando os jovens. Uma igreja que não tem visão não tem jovens. Não tem jovens, porque é aquela igreja que você entra, sai, vai embora. Nós temos um propósito. Então se você está na videira, e eu creio que Deus que te trouxe para cá, amém? Amém? Eu espero que você não ache que você decidiu vir para a igreja. Deus te trouxe para cá. E se Deus te trouxe aqui, e se você não tem convicção disso, eu queria te convidar, te desafiar a orar e perguntar para Deus se esse é o lugar que você deve estar. Porque se Deus falar para você que não é o lugar que você deve estar, pergunte para Ele onde você deve estar. Mas não fique num lugar que você não tem convicção de Deus, que é aqui, que esse é o lugar para você estar. Então, nós aqui temos uma visão como igreja. Nós sabemos com clareza para onde nós vamos, onde nós queremos chegar, aonde nós queremos levar todos. E um dia nós, aqueles que de fato tomaram para si essa visão, eles estarão todos juntos na glória, lá com o Senhor Jesus, reinando. Nós seremos, se Jesus voltar nessa geração, seremos arrebatados.
Aleluia. Você não sonha com isso não, irmão? Você devia sonhar com isso, você devia desejar isso. Oh, Senhor. Mas amém, deixa eu focar aqui na visão. Projeta para mim Provérbios 29, 18, apesar que acho que a versão aqui não vai falar o que eu quero. Vamos ver. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Na verdade, na Bíblia, King James diz assim: aonde não há visão, o povo perece. Aonde não há visão, o povo perece. Sabe, irmãos, visão é algo poderoso. E como eu falei aqui, eu quero convidar você a andar de olhos fechados a partir de agora. Você fala, pastor, que negócio é esse? Mas eu estou falando dos seus olhos naturais. Quando você fecha os seus olhos naturais e os seus olhos espirituais se abrem, você tem uma outra visão das coisas. Então, quando seus olhos se abrem, você fica limitado pelo alcance dos seus olhos naturais. Mas quando você fecha os seus olhos, você vai ser guiado pela visão que está no seu coração. E essa visão do coração, ela não tem limites. Fala assim, a visão do coração não tem limite. Então é uma decisão, qual você prefere, qual você escolhe? A visão que é limitada ou a visão que é ilimitada? Então visão, quando nós falamos de visão, é uma visão que está no seu coração, não é aquilo que você vê com os seus olhos. E é claro, nós estamos na igreja, quando nós falamos de visão, a sua visão, a minha visão, a nossa visão tem que ser a visão do Senhor, a visão que Deus nos dá. Nós tomamos emprestado, emprestado acho que é uma palavra ruim. Agora a visão de Deus é a nossa visão. Se você não mudar a sua visão, você vai ser um crente medíocre, um cristão limitado, um cristão que não vive aquilo que Deus tem para você. Então as promessas de Deus, como a minha esposa ministrou aqui, por exemplo na área da prosperidade, se você olhar com os olhos naturais, você nunca vai alcançar isso. Você olha para você olha para as circunstâncias, você olha para o país, você olha lá para o governo, é Bolsonaro, é Lula, eu não sei o que vai ser. Mas irmãos, em nome de Jesus, hoje você vai fechar os olhos para essas coisas e vai abrir os olhos para aquilo que é verdadeiro. Você vai olhar para dentro, para o seu coração, para a palavra de Deus, para aquilo que está em você. Quando você abre os seus olhos, você vê o presente, mas quando você fecha os seus olhos, você vê o futuro. Quando você abre os seus olhos, você enxerga as circunstâncias, mas quando você fecha os seus olhos, você vê aonde você pode chegar. Quando você abre os olhos, você vai ficar limitado por tudo que é dificuldade. Eu não consigo por causa de dinheiro, eu não consigo porque eu não tenho carro, eu não consigo porque... Por quê? Mas quando você fecha os seus olhos e abre os olhos do coração, nada vai te impedir de chegar onde você tem para chegar. Sabe, quando você abre os seus olhos espirituais, ou quando nós estamos aqui falando de visão, você enxerga você mesmo. Mas quando você fecha os seus olhos, você começa a enxergar aquele Deus que habita em você, que é todo poderoso, que criou os céus e a terra a partir de uma palavra. Irmãos, isso deveria ser uma meditação de todo dia nossa. Quais as implicações, a grandeza de ter o Deus Todo-Poderoso habitando em você. Você agora na verdade é um pedacinho de Deus. Você agora faz parte de oh Senhor. Você sabe que Deus está em expansão, não é? Porque Deus falou que nós precisamos nos multiplicar, não é? Só que multiplicar o quê? Fala assim, Ele mesmo. Então quando você pega 1 vezes 1, dá quanto? Dá 1. Vezes 1, dá? Vezes 1, vezes 1.
Então, irmãos, nós precisamos entender que o que Deus quer é expandir a igreja do Senhor, mas em unidade. Nós somos um com Ele, nós não somos isolados, nós não somos separados, nós não somos independentes, nós somos um com o irmão, nós somos um com a nossa esposa, nós somos um com a célula. Oh meu Deus, abra os seus olhos, na verdade, fecha os seus olhos, e abra os olhos do seu coração, para entender, compreender as grandezas daquilo que Deus tem para nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Então hoje eu quero bater na estaca, na sua cabeça, até que isso entre. Sabe, quando você abre os olhos, você enxerga as falhas nas pessoas, mas quando você fecha os seus olhos, você vê a obra que Deus está fazendo nelas. Sabe, irmãos, hoje o Neto estava falando algo poderoso, irmãos, porque hoje nós somos uma igreja, já a videira, eu penso que apesar de sermos novos, nós já temos histórias para contar, nós já temos pessoas que chegaram na igreja pequenininho, chegaram no Kids e hoje são pastores. Tem pessoas que nós acompanhamos, chegaram aqui criança e hoje são casados, têm um bom emprego, estão prosperando numa vida totalmente diferente daquela que o mundo tinha para ela. Então, se isso não é algo poderoso aos seus olhos, eu não sei o que é. Porque, irmãos, o mundo está de mal a pior, o mundo está perdido, o mundo está complicado. E quando nós queremos alcançar 1000, e eu quero te falar, não é 1000 que nós queremos alcançar, nós queremos alcançar todos aqueles que o Senhor tem para nós. Vamos falar comigo? Nós queremos alcançar todos aqueles que o Senhor tem para nós. Então, irmão, não é 1000, é 10.000, espera aí, não é 10.000, é 100.000, é 1 milhão, eu quero alcançar todos aqueles que o Senhor tem para mim, e nós precisamos ser incansáveis nisso, nós precisamos ser intencionais nisso, não é para, como a pastora falou, não é para aparecer, não é para postar no Facebook, apesar que a gente faz isso, irmão, que nós chegamos aos 1000, glória a Deus, olha lá que a igreja Itaquera linda, está crescendo, glória a Deus por isso é verdade, mas os 1000 é apenas um selo, fala assim, apenas um selo, de que nós estamos fazendo a obra de Deus de maneira correta, com a visão certa, com a visão que Deus nos deu. Então, se nós estamos fazendo aquilo que Deus nos deu para fazer, a consequência vai ser os 1000. E os 1000 é só um marco, é só um alvo, é só um resultado. Então, quem faz bolo aqui? Yara, né? Yara e a grela, ó. O bolo dela é poderoso, irmãos, muito bom. Eu indico. Então, o que é? O processo de fazer o bolo, ela vai pegar todos os ingredientes lá, juntar tudo, bater, misturar, pôr no forno e sai o bolo. O bolo delicioso, que a gente detona em 2 minutos, ela levou meio dia para fazer, é resultado, é consequência, é o selo. Então, qual é o alvo dela? O bolo. Então eu coloco lá o alvo, meu alvo é o bolo. Mas eu vou fazer uma série de coisas para chegar lá no alvo, né? Então, irmãos, o que é visão? Presta atenção, visão é isso, visão é aonde eu quero chegar, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu li quase todos os alvos dos irmãos, e eu penso que a gente precisa falar mais sobre essa questão de alvo. Então, o que é? Então, vamos supor, ó, eu estou aqui, o meu alvo é tocar bateria ali naquela casinha, aleluia. Então, como é que eu vou fazer para chegar lá no menor tempo possível? Eu vou traçar uma reta aqui e vou mirar naquela casa, e aí eu dou um passo,
dou outro passo, vou dando os meus passos. Cada passo é um alvo, presta atenção. Cada passo que eu der para chegar naquele propósito, naquela visão que eu tenho, é um alvo. Amém? É um alvo. Então, alvos são coisas que eu consigo medir. Então, daqui lá tem 7 passos. Então, é assim, ó, vamos estabelecer os nossos alvos para atingir aquela visão. Eu vou dar 7 passos por segundo. A cada segundo eu vou dar um passo. Então, você põe lá, primeiro alvo desse ano, dá o primeiro passo para chegar na casa de bateria. Atingi o alvo. Glória a Deus. Percebe? Isso é alvo, não é chegar na bateria. O alvo é o caminho, é o que eu vou fazer para chegar, é a visão que vai me levar até alvos. Segundo, eu vou dar o segundo passo, terceiro, e aí eu vou alcançando, de alvo em alvo, eu vou chegar aqui no meu objetivo. Aleluia. Aleluia. Glória, ixi. Se parar de funcionar, fui eu, irmão. Rosquei o pé lá. Então, visão é isso. Então, essa é a visão, aonde você quer chegar. Mas a visão, faz parte da visão também, algumas outras coisas, que tem a ver com a maneira que eu posso chegar ali. Isso fala do quê? De princípios e valores que eu tenho na minha vida. Então, eu para ir até a casa como é que chama isso aqui? Aquário? Não é não. Não tem peixe lá. Eu fui lá, eu vi, não tem peixe não. De certa forma tem, né? Foi pescado para Jesus. Morreu. Ali. Amém. Irmãos, então a maneira como vão chegar, fala do que? Dos meus valores. Então eu não vou vir aqui durante o culto, por exemplo, e ir até ali sem roupa, de chinela havaiana, de bermuda. Por quê? Porque não combina comigo, porque não faz parte dos meus princípios andar dessa maneira. Então eu venho vestido. Eu não vou estar descalço, porque faz parte dos meus valores isso. Então, aquilo que determina é como uma estrada, ok? Como o pastor falou, eu vou chegar até Goiânia e eu tenho uma estrada, essa estrada é o caminho, eu tenho um mapa, mas a estrada ela tem limites, ela tem o guarda-rail ali, que não permite que eu saia desse caminho. Isso fala do quê? De princípios e valores. Então, irmãos, se você não conhece os princípios e os valores que nós temos como igreja, você precisa fazer os cursos. Lá nos cursos nós vamos falar daquilo que é princípio, daquilo que é valor, daquilo que é inegociável na nossa igreja. Então, por exemplo, olha só, a visão então ela te conduz para um resultado. Mas se você não sabe aonde você quer chegar, como é que você vai chegar lá? Então, quando nós falamos de visão, isso é para todas as áreas da sua vida. Sabe o que eu descobri nesses últimos anos, irmão? Porque eu vou te falar, eu sempre brinco com os irmãos, né? Eu sou aquele de meio talento. E eu virei pastor então com mais de 50 anos, porque demorei para entender, não me explicaram direito. E agora que eu estou entendendo um monte de coisa. É verdade, irmão. Mas isso não é vergonha não, é antes tarde do que nunca, né? E eu tenho percebido que nós somos instruídos pelo diabo desde criancinha a viver uma vida sem visão. Eu não tenho visão para nada. É uma vida de samba. Sabe como que é a vida de samba? Deixa a vida me levar, vida leva. Não canta junto não. E aí o que acontece? Eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei o que eu faço aqui nessa terra, eu não sei para que eu vim, como que eu alcanço. Então, por exemplo, casamento. Tem muita gente que casou para ser feliz, mas isso é o pior motivo para casar. Tem muita gente que casou para não ficar sozinho, outro motivo ruim.
Porque a pior coisa é você se sentir sozinho com alguém do seu lado. Então, qual é a visão para o seu casamento? Quando você descobrir, quando você entender, quando você tiver revelação, e aí a palavra de Deus vai te mostrar que o casamento tem um alvo, tem uma visão para o casamento, que Deus estabeleceu, você então agora pode traçar caminhos para chegar nesse objetivo. Então nós vivemos assim. Então tem muita igreja que você vai pega um irmão e pergunta para ele: irmão, você é crente? Ele fala: eu sou crente. E aí, o que você faz como crente? Eu vou no culto. Todo domingo eu vou no culto. Para quê? É para ficar mais santo, para ouvir a palavra e me tornar mais santo. E aí, para que você precisa se tornar mais santo? Para ser crente. E aí? E depois que você virou crente? Não, aí eu ouço mais para ficar mais santo. E depois? Aí eu sou mais crente. Sabe, fica nessa vida. A vida toda indo no culto para virar crente. Não. Misericórdia. Deus pagou um baita de um preço, muito caro, para vir morar dentro de você, para você virar crente, que vai no culto, e volta no culto, e depois volta no culto, e morre. Entediado de ter ido no culto a vida toda. Sabe, não é nada disso, não é isso, pelo amor de Deus. Deus tem um propósito para mim e para você. Deus tem um propósito pessoal para mim. Deus tem um propósito pessoal para você. E Deus tem um propósito para nós como igreja, quando nós estamos juntos, como corpo. Isso é visão. Então, quando você abre os seus olhos para... Então, deixa eu voltar aqui, que senão a minha esposa que fala. Às vezes você começa a falar uma coisa e não termina. Verdade. Então, qual é o problema? O diabo, ele tem treinado você a viver isso. Você quer ver? Criança vai na escola. Qual é o propósito que você acha que ela vai na escola? Para estudar, né? Fala para estudar. Mas para que você quer estudar? Para passar de ano. Não, peraí. E aí ele vive em função de passar de ano. O que ele faz? Vai na escola, fica bagunçando, contando piadinha, brincando. Aí chega 2 dias antes da prova, fica apavorado, desesperado. Ele vai estudar, estuda, tira 6 na prova, até a próxima prova. Parece, eu não sei de onde que eu vejo isso também na igreja. É até a próxima prova. Aí ele ora, até a próxima prova, pastor. Irmãos, então nós somos treinados. Às vezes você trabalha para quê? Pastor, para ganhar dinheiro. E você ganha dinheiro para quê? Para trabalhar. Ou para gastar. E depois, aí eu trabalho mais um pouquinho. E aí eu faço o quê? Aí eu gasto mais um pouquinho. E tem gente que morre, desgraçado, morre e deixa dívida. Trabalhou a vida toda. Então, presta atenção, nós temos alvos. Nós temos visão, uma visão. Nós somos cristãos e temos uma visão. E é o que eu estou falando hoje, não é o dia de nós falarmos sobre a visão, apesar que eu vou dar umas pinceladas. Mas o que você precisa compreender é que você precisa ter uma visão daquilo que você está fazendo. E outra coisa, eu percebo assim que muitas pessoas fazem as coisas sem ter visão. Você talvez é um líder de célula hoje e não sabe por que você faz a célula. Não sabe por que você faz as coisas na célula. Por quê? Porque falta uma visão, não sabe aonde você quer chegar. Não sabe, ou esquece, ou sei lá, o diabo ele é sujo, eu não sei o que ele faz, mas parece que tem pessoas que têm dificuldade, porque você chega lá na célula e fala, meu Deus, isso aqui é qualquer coisa, mas não é uma célula da videira. Das coisas mais simples. Então, irmãos, nós temos uma visão para cada momento da célula. Por exemplo, tá?
Qual é o objetivo de cada tempo, cada motivo? Tem uma visão para isso. Nós queremos edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. Essa é a nossa visão, onde cada casa é uma extensão da igreja. E lá na célula nós usamos cada momento da célula para treinar a pessoa para isso, para forjar nela alguém que entende, que compreende aonde nós queremos chegar, e nós queremos replicar isso em cada um ali na célula. Então cada momento da célula tem um objetivo, é um alvo, é um passo para chegar no nosso propósito, para chegar na nossa visão. Então eu vou te falar de algo que é uma crise minha, e se você, por favor, não se sinta acusado, eu estou aqui falando só para você compreender, mas é muito fácil de entender. Nós temos um momento na célula que chama de quebra-gelo. Qual é o alvo do quebra-gelo? Quem não sabia que era quebrar o gelo? É para quebrar o gelo. Por quê? Qual é o objetivo de quebrar o gelo? Irmão, é a pessoa se abrir para ouvir, ela se sentir aceita ali no grupo, ela se sentir mais à vontade de estar ali. Mas aí eu vou, na maioria das células, irmão, tem pregação na hora do quebra-gelo. Todo quebra-gelo tem que ter uma moral da história. Quebra-gelo não é para pregar, não é para dar moral de história, é para quebrar o gelo. E parece que se não tiver moral da história, os irmãos ficam em crise. Mas deixa eu te falar, eu sei por que acontece isso. É porque você, depois eu vou falar disso, você vai procurar quebra-gelo na internet. E lá na internet tem até um canal de quebra-gelo lá, que é um pastor. E os quebra-gelo dele, tudo tem moral da história. Tem que ter moral da história. Tem que fazer o povo ficar à vontade. E nós falamos e insistimos, qual é a maneira mais fácil de fazer alguém ficar à vontade? É ele fazer ele rir. Mas tem um quebra-gelo que a pessoa sai de lá acusada, chora, tem que fazer o apelo, quebrantar. Mas, irmão, eu estou insistindo nisso porque isso é uma coisa fácil. Mas eu não estou falando que as pessoas fazem isso porque estão fazendo errado, ou é porque não tem uma visão clara de onde nós queremos chegar. Então, depois nós vamos para o próximo momento, que é o quê? Louvor. Para que faz louvor na célula? Para adorar o Senhor. É para adorar? Aí os irmãos agora, por causa dessa televisão digital do capeta, eles põem no YouTube o louvor. Aí assim, põe uma música, primeiro tem que esperar passar a propaganda do YouTube. Aí, como que é o botãozinho lá? Pular. Aí ele pula, aí vai lá. Quando os irmãos estão começando a entrar no espírito, acabou a música, e aí ele pega o controle remoto, sabe que tem as letras assim, aí ele vai procurar o nome da música. E os irmãos aqui, louvando ao Senhor, né? Aí quando põe, fala, não, agora vai, então aí vem a propaganda do YouTube, tem que esperar alguns segundos. Irmão, em nome do Senhor Jesus. Não precisa pagar, YouTube baixa num pendrive, as televisões modernas, elas têm um buraquinho atrás, que você pode pôr o pendrive, as músicas que você descarregou. Louvar o Senhor, é momento de adorar o Senhor, é momento de você desligar de tudo ali para adorar o Senhor, não é para cantar música na célula, meu Deus. Mas isso é só um exemplo de como falta às vezes visão para nós. Por quê? Qual é o objetivo? É ensinar os irmãos a louvar, é ensinar os irmãos a adorar a Deus. E eu nem comecei a palavra direito. É 8 que acaba? Eu chego lá. É o Cristian que vai pregar depois, então é o azar dele.
Então, irmãos, qual é o problema da gente fazer as coisas sem visão? Primeiro, nós não somos íntegros, nós não somos inteiro, presta atenção. Eu estou falando aqui de coisas simples, mas às vezes são coisas mais complexas, às vezes são coisas que ferem o seu individualismo, o seu ego, e aí por conta de você não entender por que aquilo é feito, presta atenção, olha para mim aqui, você não faz, ou você faz mal feito, ou você sabota. Por quê? Porque no fundo você não compreendeu, você não tem a visão de onde nós queremos chegar com aquilo, onde a igreja quer chegar, onde Deus quer chegar com aquilo. Resultado disso, não tem prazer envolvido, não tem alegria envolvida. Irmão, quando você entende o propósito das coisas, pode acontecer qualquer dificuldade no meio do caminho, você compreende que aquilo faz parte do processo, e que só é mais um passo, só é mais uma etapa, é o diabo te resistindo, é Deus te forjando, é Deus te fortalecendo, você não vai ficar abalado por causa disso. E mais um detalhe da falta de visão, não tem resultado. Às vezes você faz tudo na célula, faz o quebra-gelo com a moral, o louvor com o YouTube, o compartilhar da palavra, você prega, ao invés de compartilhar. Por quê? Porque não entendeu, porque não tem a visão de qual é o objetivo, qual é o alvo desse momento. E aí, demorou tanto tempo pregando que não vai nem orar, porque já deu tempo, já deu horário. E aí vai para a comunhão, e os irmãos vão embora da comunhão, porque já está desesperado, por causa que tem que trabalhar no outro dia. Percebe, irmão? E aí é uma célula que não tem resultado. E eu estou falando aqui só da reunião da célula, irmão. Por favor, não seja simplista de achar que célula é só isso. Eu só estou dando exemplo para você compreender o que é falta de visão. Aí você faz, trabalha e não tem resultado. Por quê? Porque você está fazendo os processos sem compreender o que precisa ser feito ali, aonde você quer chegar, por que está fazendo aquilo. Falta o quê? Visão. Casamento, às vezes falta visão. Com os filhos, por exemplo, é uma coisa, irmãos, todo ser humano precisa de limite. A pastora Lúcia, no livro dela, fala que a criança é como um rio, e um rio que não tem margens, que não tem limite, ele invade tudo em volta, e ele se torna destrutivo, ele pode destruir cidades. Então, crianças precisam ter limites. Isso é, a palavra de Deus nos mostra isso. Então, eu tenho uma visão para com os meus filhos, eu não tenho filho para dar presentinho para ele, apesar que eu dou presente para os meus filhos, eu me alegro em dar presente para os meus filhos, mas de vez em quando tem que dar, tem que firmar as estacas na vida dele, né? Aliás, de vez em quando não, quase todo dia, porque ainda é uma estaquinha que está pouco aprofundada, então tem que até... Irmãos, eu quero só dar um exemplo dessa coisa de andar com falta de visão, que talvez seja algo que você tem dificuldade, presta atenção. Às vezes você tem dificuldade de abrir sua vida com seu líder. Eu já ouvi pessoas que falam, eu não quero falar da minha vida com os meus líderes. Eu acho que problema eu tenho que resolver em casa. Ou então você é alguém que tem dificuldade para prestar conta. Eu não vou estar no evento tal por causa disso. Qual é o problema? Nenhum. Todos nós somos livres para fazer o que quer. Mas alguém que tenha uma postura dessa é porque ele não compreendeu aonde nós queremos chegar com isso. Ele não tem a visão alinhada ainda com a visão que nós, como igreja, temos. E quando eu falo nós como igreja, irmão, em nome do Senhor Jesus, eu não quero te excluir. É exatamente o contrário, eu quero te incluir, porque você faz parte dessa visão. Essa visão não é a visão do pastor Aloísio, é a sua visão. Amém? Fala assim, a visão da videira é a minha visão. Então, eu acho que deu para compreender mais ou menos o que é visão. E aí, mas eu quero falar de alguns perigos que podem colocar em risco a visão.
Uma delas é os seus olhos naturais, é andar de olho aberto. Você tem que viver de olho fechado, irmão. Quando você olha muito para as circunstâncias, para as dificuldades, para aquilo que falta, você vai parar, você vai paralisar. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que paralisam, nós não paramos diante de dificuldade, porque nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para a promessa de Deus. Sabe, visão tem a ver com fé, visão tem a ver com promessa, visão tem a ver com visão de Deus. E o que me norteia, o que faz eu avançar, o que faz eu caminhar, é essa visão que eu tenho no coração, não o que eu estou vendo. Então, se você abrir os seus olhos e começar a olhar as circunstâncias, provavelmente você vai parar. Você não vai chegar onde você precisa chegar. Visão é algo do coração, é algo de dentro, tem a ver com a palavra de Deus. Outra coisa que pode tirar a sua visão é visão desfocada. Hoje em dia, irmão, isso aqui projeta para mim, enquanto eu for falando aqui, 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Uma das coisas que podem tirar o seu foco, isso fala do que? Distrações. O diabo, ele é especialista em trazer distrações para a sua vida. Lá no Egito, quando o povo resolveu sair do Egito e adorar o Senhor lá no deserto, o que o faraó falou? Vocês então sem o que fazer, eu vou dar trabalho para vocês, eu vou dar mais trabalho. Então, uma das coisas que a Bíblia fala, e é verdade, que pode tirar o seu foco, é ganhar dinheiro. Sabe, irmãos, você não foi ganho por Jesus para ganhar dinheiro. Você fala, pastor, você falando isso daí, agora ficou totalmente incoerente. Tá. Daqui a pouco a gente... Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nada do que você tem vai levar para a eternidade. E nem foi você que trouxe. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Presta atenção, irmão, nosso projeto, nosso alvo, nosso foco, eu estou falando aqui de visão desfocada. Sabe que se você pega um óculos, para você enxergar, ele tem que estar focado. Você saiu do foco, se você tirar o óculos e olhar daqui, você não enxerga mais. Se você conseguisse colocar ele mais para trás, você também não conseguiria enxergar, porque tem uma posição correta, que é a posição do foco. Então, o nosso foco é cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. O nosso foco é cumprir, chegar, atingir a visão que Deus nos deu. Alguma coisa errada em ganhar dinheiro? Nada errado, mas isso não pode ser o seu objetivo. Aí, pastor, mas você toda semana fala que nós temos que ser prósperos. Pois é, ser próspero não é ser rico. Mas, irmão, tem muita gente paralisada porque não tem dinheiro. O meu encargo aqui na igreja não é levar você somente ser rico para você ter mais, mas é para que você faça a obra sem dificuldades, sem limitações. Então, tem irmãos que você fala, não, esse final de semana nós vamos fazer uma imersão lá no sítio, vai ser R$150. Eu não posso ir. Por quê, irmão? Não tem dinheiro. Misericórdia. Como assim não tem dinheiro? Percebe? Aí tem gente que fica brava, às vezes, quando eu falo alguma coisa assim, mas você escolhe ter dinheiro. Presta atenção, você escolhe ter ou não ter dinheiro. Não é um acaso para você que é cristão, porque Deus já liberou toda a sorte de bênção sobre a sua vida. Agora, qual é o problema? O problema é que você tem uma visão errada, e essa visão errada faz você se desviar do caminho. Amém?
E aí, às vezes, por causa de uma dificuldade que você tem, você tira o foco. Bom, hoje em dia, internet é um negócio de doido para tirar o foco. Você está vendo lá o Instagram, que já é algo que tira foco. Aí aparece lá, fique rico. Chega um cara lá, você pode ficar rico investindo apenas R$500 por mês, de uma vez, e assista meu curso que custa 1.800, e você no final dele vai aprender a ganhar dinheiro do nada. Aí você fala, pô, é legal isso aí compra o curso. Eu já comprei uns 4 cursos desse, irmão. E eu nem vi até o fim para ver se é bom ou ruim. Oh, Deus, só Jesus. Foco, é o diabo tentando tirar seu foco. Eu não estou falando que você não deve fazer curso, que você não deve buscar prosperidade, deve sim. Mas sempre lembrando, é a pergunta, para que você quer ficar rico, Christian? Para gastar. E depois que você gastar, vai ficar rico de novo. Percebe? Irmãos, é que o Neto é santo demais, né? Cadê o Neto? Está lá. O Neto é santo demais. Ele falou aqui que se precisar largar um emprego para fazer, ele larga tudo. Pode estar ganhando 20 mil por mês que ele larga. E eu creio que larga mesmo, irmão. Mas o que nós precisamos ter no nosso coração é que nós temos um foco, um alvo. Você é cristão, você tem uma visão que você deve perseguir. E é isso que vai te levar a desfrutar daquilo que Deus tem para você. É isso que vai te deixar pleno. Não é carro, não é Ferrari. Irmão, para que serve uma Ferrari? Não dá nem para andar em São Paulo de Ferrari. Aqui em Itaquera, então. E eu te falar, mas o diabo não quer que eu ganhe um Ferrari. O que o diabo vai fazer com Ferrari? Você acha que o diabo tem Ferrari lá no inferno? Não tem não. Quem gente quer ter aqui, né? Nós temos Ferrari. Não, é outro Ferrari, né? Vou mudar, é BMW então. Amém, irmãos? Então, outra questão é essa questão de ganhar dinheiro. Mas pode ser outras coisas que tiram foco. Cuidar do corpo, por exemplo. Não, eu vou fazer ginástica. Vamos orar, irmão? Não posso porque eu tenho que ir na academia. Irmão, misericórdia. E eu vou te falar, ser bombadinho, saradinho, daqui uns anos que nem, você vai chegar que nem eu, tudo caído assim, tem jeito. A idade, ela é implacável, irmão, é implacável. Eu estou brincando, irmão, eu não tenho nada contra você praticar um esporte, você deve e eu também tenho que praticar. Mas isso não pode tirar você daquilo que é mais importante. Eu estou um caminho ali, tem um alvo que eu tenho que conquistar. Aí eu não conquisto o alvo, por quê? Porque eu preciso malhar. Misericórdia. Mas pode ser também alguma idolatria na sua vida. O que é idolatria? Tudo que toma o lugar de Deus. Pode ser o quê? Pode ser o seu cônjuge. Você é tão apaixonado do seu cônjuge que você deixa de fazer as coisas de Deus, o seu alvo, o seu propósito por causa do cônjuge. Pode ser os seus filhos. Irmãos, tem filho que vira bezerro de ouro. Tem filho que quando nasce, principalmente quando é o primeiro e é pequenininho, vira bezerro de ouro. A pessoa não consegue enxergar mais nada na frente, até o marido, né, porque normalmente é a mulher que é mais... Até o marido fica em terceiro plano, quarto plano. Mas por quê? Porque não tem uma visão clara, porque não tem uma visão ali focada. E aqui eu quero falar de algo que tem a ver com, talvez, o que é mais complicado para tirar a visão de nós, que tem a ver com uma palavra que fala assim, eu acho que é até por isso que o diabo começa com di. Fala assim, di, você que está escrevendo aí, escreve aí, di. E depois do outro lado você põe visão. Nós estamos falando de visão. E o que é divisão?
São duas visões. Irmãos, projeta para mim Gênesis 11. Não projeta não, vou falar que não dá tempo, meu tempo está acabando. Gênesis 11 fala do quê? Da Torre de Babel, todo mundo conhece essa história. O dia que Deus ficou com medo, talvez eu esteja falando uma heresia, só para te provocar. Mas irmão, se você ler lá em Gênesis 11, eu acho que, não sei se é a única vez, mas se não foi a única vez, os teólogos me ajudam aí. Não, a primeira vez que Deus desceu os três aqui na terra para resolver algo. Fala lá, vamos lá. Deus fala, vamos lá para resolver. Porque dizia que o povo tinha se tornado um. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Lá dizia que o povo tinha se tornado um e eles não teriam limites para aquilo que eles conseguiriam fazer. Era um povo sem Deus, Diego. Um povo sem Deus e não havia limites para o que eles poderiam fazer. Por quê? Porque todos falavam a mesma coisa, todos pensavam a mesma coisa, eles estavam em unidade. E aí, sabe por quê? Às vezes nós não vemos, Cléia, milagre na igreja? Por causa do dia. Porque nós temos uma visão, mas nós achamos que é elegante, o diabo colocou na sua mente, na sua cabeça, que é elegante, que é inteligente, questionar, que você não pode aceitar as coisas todas mastigadas, sem questionar. E eu não acho que está errado não, porque Paulo fala que os bereanos, eles questionavam, mas questionavam como? Com a palavra. Vai ver que se o seu pastor está falando, bate com a palavra. Vai ver que se o seu discipulador está falando, se está de acordo com a palavra. Mas uma vez que está de acordo com a palavra, irmão, em nome do Senhor Jesus, presta atenção, todas as vezes que há uma direção na igreja, uma direção do corpo, uma direção da sua liderança, e você não concorda, eu quero te dizer, o Di entrou na sua vida. Ah, pastor, mas então quer dizer que você está dizendo que os líderes são infalíveis? Não. Então vamos fazer melhor. Todas as vezes que você não concordar com alguma coisa, vá orar. Ore para o Espírito Santo confirmar no seu coração. Tá bom, aí Deus confirmou. Irmão, eu já fiz essa oração assim, talvez centenas de vezes no meu tempo de videira. Você sabe que Deus nunca falou para mim que eu estava certo? Rapaz, agora que eu estou pensando nisso agora, Deus nunca falou para mim que eu estava certo. Aí será, mas talvez você estava, não, sabe o que é, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, deixa algo entrar no seu pensamento. Deus não está preocupado com o que é certo, com o que é errado. Isso é árvore do conhecimento do bem e do mal. Se não tiver pecado envolvido no meio, se não tiver... Não importa a motivação, não importa o que está sendo feito, é de Deus. Divisão é uma bomba, projeta para mim Mateus 12, 25, é uma bomba para destruir qualquer coisa que você quer destruir. Você quer causar destruição de alguma coisa? Cria divisão. Jesus falou uma vez, ele falou, olha, toma cuidado, porque tudo que é dividido não... Mas sabe qual é a palavra lá? Em algumas versões está assim, não subexiste. Ou seja, não anda, não vai para frente, não cresce. Então eu quero te falar, líder de célula, discipulador, quando você tem uma visão contrária à sua liderança, a sua célula vai ficar empacada, a sua rede vai ficar empacada, e às vezes você fica tentando descobrir o que você está fazendo de errado. Você não está fazendo nada de errado, só está com o coração desalinhado. Ah, pastor, então nós temos que ser tudo, como é que o pessoal fala aí com o Bolsonaro, gado? Não, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Inteligente é aquele que faz o que dá mais resultado, o que é poderoso. Imagina se aquele povo sem Deus, quando andava
em unidade, não havia limites para eles. Imagina com Deus. Eu estava ministrando, meditando nisso aqui, eu falo, meu Deus, eu acho que esse é o grande problema hoje da igreja. Falta de visão, divisão, falta de visão, que gera a divisão. Nós não vemos como em Atos, que a sombra do apóstolo Pedro curava. Por quê? Porque nós achamos que nós somos sábios, espertos, para questionar uma direção que vem da parte de Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você alinhe seu coração. Você não precisa como é que fala? Se martirizar quando você não concorda com alguma coisa, mas vai para o Senhor, resolver o seu coração. Sabe, esses dias atrás, nós fomos numa reunião com o pastor Ricardo Landim, marcou minha vida, alguns minutinhos que ele falou, eu falei, tremendo isso. Uma das coisas foi o que eu compartilhei com os discipuladores esse dia, de mobilização. E ele falou, agora irmãos, quando o pastor Wilson me dá uma direção, que eu não estou 100%, que eu não estou ali alinhado, às vezes eu não concordo, eu vou orar e jejuar, antes de mobilizar a minha equipe, até que o meu coração esteja totalmente alinhado, porque senão não funciona. Falei, oh meu Deus, por isso que ele é o pastor Ricardo Landim e eu estou aqui. Ele está lá com uma igreja de 2.000 membros, eu estou brincando, irmãos, mas assim, Deus tem algo para cada um, tá, irmãos, não é... Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos entender que há um poder envolvido nisso, há um resultado envolvido nisso. Quando eu alinho meu coração, quando eu tenho uma visão, então o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, tá bom? Você líder de célula, qual é o seu encargo? Fala assim, é tornar cada membro da minha célula um vencedor. Só que aí você vê lá um irmãozinho fazendo bobagem, sabe o que muitos líderes fazem? No máximo ele reclama do membro, ele não faz nada, ele permite. Eu quero te falar, Deus está liberando uma unção hoje, aqui na vida dos líderes, uma unção de influência, uma unção que você vai dizer, vai falar para as pessoas o que é importante, e eles vão entender, eles vão compreender, e eles vão fazer o que precisa ser feito. Mas presta atenção, para que isso aconteça, você precisa ter um encargo no seu coração, você precisa ter uma visão. Olha, eu quero chegar, a célula aqui, o objetivo da célula não é reunir de quinta-feira para comer pão com presunto e queijo no final. O objetivo da célula aqui não é eu, como líder, pregar lá para todo mundo me aplaudir. O objetivo da célula é levar cada irmãozinho desse a ser um vencedor, a cada dia eles se tornarem mais parecidos com Cristo. Cada casa é uma igreja, fala da sua casa ser um pedacinho do céu, irmão. Não é de você abrir uma célula lá não, apesar que essa também é uma outra coisa que não entra na minha cabeça. A gente podia ter 600 células aqui, vamos falar que 300 são casais, 300 casais, então nós temos aqui pelo menos 450 casas, para abrir célula, e às vezes nós temos dificuldade para abrir uma célula. Por quê? Porque não temos uma visão, porque não temos ainda compreensão daquilo que nós estamos fazendo aqui como igreja. Então você ainda tem essa visão pueril. Você sabe o que é pueril, jovem? Oh, Jesus, é infantil, de que nós estamos na igreja para receber alguma coisa. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, você não está aqui para receber nada, meu irmão. O dia que você compreender que você é a bênção, você é o abençoador,
Você é aquele que foi chamado para ser a solução do problema daqueles que estão lá na sua célula. Você, jovem, você é a solução lá na sua casa, para acabar aquela briga lá. Você não é vítima de nada, não. Aliás, não existe vítima. O único que foi vítima nessa terra foi Jesus Cristo, porque morreu na cruz sem ter feito nada de errado. Nós não somos vítimas. Para com esse vitimismo em nome do Senhor Jesus. Olha para o autor e consumador da fé e fala: eu tenho uma visão, eu tenho um alvo, um propósito, e eu cada dia mais vou ser parecido com aquele que me chamou, aquele que me resgatou. Eu sou a cada dia mais parecido com Cristo. Coloque isso como alvo da sua vida. Dinheiro não vai ajudar nesse processo, pode até atrapalhar. Sabe, para a gente encerrar aqui rapidinho, vou te falar de algumas consequências de uma visão correta, algumas vantagens. Eu lembro de uma vez que o pastor Wilson, vou acabar em 4 minutos, Cristian. O pastor Luiz falou que ele era de um tempo que quando o pastor dizia que algo era verdade, ele acreditava. Agora nós, quando vamos pregar, a gente precisa dar 10 problemas se você fizer isso, e 10 vantagens se você fizer certo, para ver se as pessoas se convencem. Então vamos lá, vamos falar de algumas vantagens. Aqueles que fecham os olhos e começam a andar pela visão de Deus, pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, por aquilo que Deus tem colocado já dentro do seu coração. Eles vivem uma vida no sobrenatural. Sai dessa vida natural, dessa vida que tem dificuldade, dessa vida que você tem que sofrer para ter as coisas. Vive no sobrenatural. Aqueles que fecham os olhos, eles têm uma vida resolvida, né? A gente está lá, a Simone lendo, então todo dia eu vejo lá a capa do livro. Tem uma vida resolvida. Sabe, o primeiro capítulo que o pastor Ricardo Guimarães fala, é muito tremendo. Ele fala: quanto mais maduro um crente, mais a palavra dele é sim, sim, não, não. Quanto mais resolvido, mas hoje você vai, vamos lá, não sei. Vamos para a vigília, misericórdia. Quando você fecha os olhos naturais e abre os seus olhos espirituais, essas pessoas, elas desfrutam do melhor dessa terra. Sabe, irmãos, o melhor não é ter BMW. O melhor não é você morar numa casa luxuosa. Tudo isso é bom e você pode ter, se o seu coração não estiver nisso. Mas o bom é, como o Neto falou, é você ver vidas transformadas. Isso que vai te alegrar. Irmãos, eu já fui conhecer alguns países, mas sabe o que me proporcionou isso? Foi o Evangelho. Não foi, se eu tivesse talvez no mundo, eu nunca ia fazer isso. Mas eu nunca desejei de todo o meu coração estar nesses lugares, mas Deus me deu. Aqueles que fecham os olhos para o natural e abrem os olhos para a visão de Deus, eles eles se divertem muito. Irmão, divertido, quando você entende o propósito para o qual você está aqui, você começa a se divertir, você para de ficar emburrado, para de ficar complicado, por que não faz isso, por que não faz aquilo, por que não é assim, por que esse irmão não responde? Não, irmão. Aí, está vendo? Já está mais fácil para pular, a esposa. 7 quilos mais magro, irmãos. Aleluia. Decisão, né? Decisão. Esse ano foi o ano da decisão. É o ano da aceleração. E aqueles que vivem baseado numa visão, o louvor pode vir para cá, irmãos. Esqueci de chamar. Eles são felizes e vivem em paz. Em paz. Sabe? Presta atenção. Uma das coisas mais valiosas que eu penso que um cristão tem nessa vida é paz.
Tem muita gente que perdeu a paz, que está perdendo a paz, que vive sem paz. Mas o reino de Deus é paz. 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 Mas muitas pessoas não vivem a paz porque estão com a visão distorcida das coisas. Então, tudo tira a paz. Quando você não tem uma visão correta, tudo tira a sua paz. O líder pede para fazer algo, tira a sua paz. O líder não faz aquilo que você queria que ele fizesse, tira a sua paz. Irmão, ande em paz com o Senhor. Olhe para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Lembre, você tem um propósito, nós temos uma visão. Nós como igreja temos uma visão. E se você não concorda, mesmo orando, venha conversar conosco, mas não ande mais um minuto em discordância, em divisão. Porque aquele que divide pesa, aquele que divide atrapalha, aquele que divide deixa as coisas mais difíceis para aqueles que querem avançar. Irmãos, e nós não vamos abandonar ninguém, porque isso faz parte da... Eita Deus! Presta atenção, isso faz parte da nossa visão. Viu, Marcos? Faz parte da nossa visão, nós não deixamos ninguém para trás, nem os rebeldes, nem os complicados, nem os chatos, nem os gardarenos. Nós não deixamos ninguém para trás, irmãos, porque isso é um valor nosso. Mas eu quero te falar, você que está aqui, você pode ser bênção na vida da igreja, mas você pode também ser peso. Por causa, às vezes, do que? Não concordo com isso. Às vezes porque eu não fui com a cara do pastor Alexandre. Não gosto do pastor Alexandre, não gosto do pastor Christian. Ele fala muito, mas... Não gosto do pastor Elmo. Irmão, o Senhor Jesus morreu por todos nós. Jesus me ama e te ama do mesmo tamanho, com a mesma intensidade, com a mesma paixão. E nós como igreja, irmãos, nós estamos aqui para ser cada dia mais parecidos com Ele. Só que nós temos no coração algo, nós queremos que todos aqueles que ainda não conhecem venham conhecer. Nosso encargo é encher essa igreja. Nosso encargo é encher essa igreja. Talvez você pense assim, você está preocupado com o número. Não, estou preocupado com o povo se perdendo e indo para o inferno, irmão. Quando nós conquistamos 1000, não? Nós tiramos mais 400 do inferno. Talvez você olhe assim e fala, 1000? Vocês não acham que vocês estão muito pretensiosos? Eu falo, não, nós temos que alcançar muito mais, porque vai ser mais 400 que nós vamos tirar do inferno, mas nosso coração tem que ser de tirar todos aqueles que nós pudermos do inferno. Fique de pé. Ixi, agora atrasei mesmo. Quero que você ore aí no seu lugar. Se você está fazendo algo sem visão, se você tem, às vezes, dividido, você está dividindo, eu sei que não é maldade do seu coração, às vezes você não tem percebido que o diabo tem colocado isso. Eu quero que você aí mesmo, ore ao Senhor, se arrependa. Se arrependa. Aí você fala, pastor, mas a gente precisa arrepender é mudar de vida, irmão. Arrepender é falar, eu não quero mais andar nessa maneira, eu quero fazer parte, eu estou junto, pode contar comigo, eu estou aqui com você, com cada irmão aqui, você pode contar comigo. É para ir, é para ganhar 1000, vamos lá, vamos ganhar 1010. É para fazer célula de quinta-feira, vamos fazer célula da melhor maneira possível. Quero entender cada processo da célula para eu fazer com alegria, para eu entender o que está acontecendo ali. Queria ouvir sua voz. Você não precisa falar muito alto, mas eu quero ouvir o burburinho de você falando com o Senhor. Fale com Ele.
Fala: Senhor, eu quero, oh Deus, hoje me alinhar o meu coração, alinhar o coração com o meu líder, alinhar o coração com a visão da igreja, alinhar o meu coração com a visão que Deus deu para essa igreja, porque eu sei que o Senhor me colocou aqui para um propósito, e eu quero ser instrumento para que esse propósito seja acelerado. Eu não quero ser freio nesse ano de aceleração. Oh Espírito Santo de Deus, move no nosso meio, fala com cada um aqui.